a igreja que estava fundada na cidade de Sardes. Tem, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E a condenação que Jesus faz para essa igreja é: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Primeiro, a tristeza do pecado, mas depois uma mudança verdadeira de vida. Mas ele diz também: arrependa-te. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Hoje a nossa sexta mensagem para a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. Eu vou ler com vocês Apocalipse 3, de 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-te aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Filadélfia, ela foi construída como um centro de cultura grega por volta do ano 200 a.C. Ela era localizada a aproximadamente 50 quilômetros a sudeste de Sardes. Filadélfia, cujo nome significa amor fraterno, era celebrada também pelo seu vinho excelente. Ela tinha uma grande população judaica. Havia passado por uma destruição por conta de um terremoto que aconteceu no ano 17 depois de Cristo e foi em seguida reconstruída pelo imperador Tibério. Das 7 cartas, esta é a igreja para quem Jesus faz mais elogios. E juntamente com a igreja de Sardes, são as 2 igrejas que Jesus não fez nenhuma crítica. Jesus se apresenta como conselheiro, dizendo assim no versículo 7: ao santo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém fechará. A gente vem de uma cultura católica, né, onde tem muitos santos, santo tal, mas na Bíblia, a única pessoa que recebe este elogio, este atributo de ser o santo é Deus. Por isso que lá nos céus, os serafins cantam e declaram a santidade de Deus 24 horas por dia, se pudéssemos dizer assim. Lá não tem tempo, mas todo o tempo, santo, santo, santo ao Senhor. Na Bíblia, a palavra santo, que significa separado daqueles que têm uso profano, ela sempre é vista no plural, os santos. Então os salvos são aqueles que foram separados por Deus, e no plural nós recebemos, né, este atributo. Mas somente Deus é chamado de santo. Então, quando Jesus se apresenta dizendo:
quem está dizendo isso é o santo, ele claramente está falando sobre ele ser Deus. Lá no Salmo 16, versículo 10, o salmista, ele praticamente profetiza a morte e a ressurreição de Cristo, quando ele diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Literalmente está dizendo, olha, a carne de Jesus não será corrompida, consumida pelas bactérias, porque não havia pecado nele, e o salário do pecado é a morte é subproduto do pecado. Jesus, portanto, se apresenta como aquele que é santo, o próprio Deus. Mas a gente sabe que a santidade de Jesus, ela só foi possível porque ele não nasceu de um homem. Ele nasceu do ventre de uma mulher, mas foi concebido pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque todos pecaram. Por quem entrou o pecado no mundo, irmãos? Por Adão ou por Eva? Adão. Então, Jesus, por não ter recebido o gene de José, mas foi concebido pelo Espírito Santo, não havia nele nada de pecado. E a sua vida também foi uma vida de santidade, porque ele nunca pecou. Mas Jesus, ele diz mais do que isso. Ele diz o santo e o verdadeiro. Esta palavra verdadeiro é um adjetivo, aletinos, que significa literalmente aquele que tem perfeição na essência da verdade. Eu vou explicar de uma maneira mais prática para vocês. Verdade é um substantivo. Substantivo fala da essência. Então, toda verdade que existe no mundo, ainda que seja uma verdade superficial, ainda que você conheça em parte daquela verdade, toda a verdade é subproduto da essência de Jesus. Não existe nenhuma verdade que possa antagonizar Cristo ou a sua mensagem. Porque não existem verdades, existe a verdade. Então, verdade é substantivo, é essência. Jesus é a verdade. Mas ele é verdadeiro também. E verdadeiro é um adjetivo. Significa que tudo que ele faz está em consonância com a sua essência. Às vezes a gente não é assim. Às vezes a gente é bom na essência. E aqui não estou falando do ponto de vista teológico, que somos todos maus, né, teologicamente falando. Mas às vezes uma pessoa tem um bom caráter, mas nem tudo que ela faz é bom. Sim ou não? Você não tem aquele dia mal que você levantou virado? A Lília brinca comigo, diz que quando eu faço regime eu fico um cão. Mas Jesus não, ele não só é a verdade, mas ele é verdadeiro o tempo inteiro. Então, quando Jesus está se apresentando dessa maneira, imagine o seguinte: se você pegar o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, e você caminhar contra a corrente e chegar à sua fonte, lá nos Andes, e você fizer uma análise daquela água, é H2O, quimicamente falando. Agora, se você pegar no meio do rio, você pode encontrar uma série de outras substâncias que foram introduzidas. Aqui no Tietê, por exemplo, tem mais coliformes fecais do que H2O. É uma água poluída. O que a Bíblia está dizendo é que Jesus é a essência, a origem de toda a verdade, mas ao longo de toda a sua existência, seja na eternidade, seja no tempo, ele é verdadeiro. Isso significa que aquilo que ele vai dizer para nós, que ele vai prometer para a igreja de Filadélfia, e nós vamos tomar posse, é verdade, porque ninguém pode impedir. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Quantos aqui recebem aquilo que vai ser profetizado hoje sobre a tua vida? Amém?
Mas o texto diz que, além de ser o santo, além de ser verdadeiro, ele é aquele que tem a chave de Davi. Quando a gente lê isso, eu muitas vezes preguei sobre isso, eu enfatizei o fato que Davi é o rei. Se ele tem a chave do rei, ele tem a chave do reino. E isso é verdade. Só que este texto aqui, ele tem uma verdade profunda que eu nunca havia descoberto, e ao estudar a palavra eu descobri. Por quê? Porque exatamente esta afirmação, ter a chave de Davi, que abre a porta que ninguém fechará e fecha a porta que ninguém abrirá, aconteceu pela primeira vez quando um determinado mordomo do palácio real, chamado Sebna, um camarada que viveu no 8º século antes de Cristo. Esse camarada, ele tinha a chave do cofre. Toda a riqueza do reino ele tinha acesso. E o que ele fez? Ele pegou esse dinheiro e construiu um mausoléu. Sabe o que é um mausoléu? Quem já foi no Egito sabe que todas aquelas construções lá são tumbas. São túmulos que os reis faziam de maneira extraordinariamente bela, grandiosa, para falar da grandeza deles. E foi exatamente o que o Sebna, que era um mordomo, fez. E Deus ficou indignadíssimo. E eu vou ler para vocês o que Isaías fala, transmitindo o recado de Deus para esse mordomo Sebna. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, anda, falando para Isaías, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe, o que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui? Para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto, porque ele fez num lugar alto, né, aquela grande mausoléu, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á no invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Literalmente está dizendo, vou te arrancar do teu lugar, vou te enrolar num tecido e você vai descer a montanha rolando até chegar no lugar aberto. Ele está visando a topografia, né? Porque o palácio ficava numa montanha, na cidade de Davi. E diz assim, eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Naquele dia, chamarei o meu servo Eliaquim. Eliaquim é um tipo de Cristo. Cingi-lo-ei com a tua faixa e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Vocês estão entendendo? Olha aqui o que Deus está falando. Olha, esse camarada que exaltou a si mesmo, que pegou o dinheiro que não era dele, que era do templo, que era de Davi, e ele construiu um baita do mausoléu para se engrandecer. Eu vou arrancar você do teu posto, vou te enrolar e vou te jogar pela ribanceira, e você vai morrer lá no deserto, e toda a tua glória vai ser arrancada das tuas mãos. E no teu lugar eu vou colocar o meu servo Eliaquim. Vou colocar sobre o seu ombro a chave de Davi, e ele vai abrir a porta que ninguém fechará, e vai fechar a porta que ninguém abrirá. Agora, Jesus usa daquela profecia para dizer, sou eu que tenho essa chave. Sou eu que tenho a chave do reino. Sou eu que abro a porta que ninguém fecha. E sou eu que fecho a porta que ninguém abre. Então, sabe qual foi a primeira coisa que Deus falou aqui para mim, irmãos? Que para que a porta que Ele vai profetizar esteja aberta, nós não podemos fazer nada para o reino de Deus esperando glória humana, porque a glória é de Deus e Ele não empresta, Ele não dá a ninguém. Você está entendendo, irmãos?
E hoje nós estamos vivendo num tempo, numa sociedade, em que está todo mundo procurando exaltação. É uma mentiraiada, é tudo gente apostando na internet, tudo com filtro. Inclusive eu ponho filtro. Eu não estou dizendo que você não pôr, não, é só uma metáfora. A Lília, outro dia, ela tirou uma foto comigo, a Érica falou: mãe, o pai está com um brilho nos olhos, está de cílios postiços. É que a Lília tinha posto um filtro para ficar bonito nela, só que eu estava na foto. Mas sabe, irmãos, a verdade é que é uma sociedade mentirosa. As pessoas postam na internet, todo mundo se mostra como perfeito. Olha como ele é lindo, olha como ele é perfeito. É tudo caco, é tudo pecador, entendeu? E olha, vou dizer uma coisa, hoje nós estamos vivendo num tempo em que tem muita gente querendo a glória para si. E quando eu estava lendo esse texto, já em lágrimas, me veio na cabeça alguns pastores, ministérios que fazem isso, que ficam se mostrando, que mostram a sua grandeza, em que Jesus é só um pretexto, não é um fim. O objetivo do seu ministério não é a glória de Cristo, é a sua própria glória. Enquanto eu estava pensando em alguns desses que são tão explícitos em dizer como eu sou bom, Deus falou: e você? Para de pensar no outro, pense em você. E eu me lembrei de uma situação em que claramente a minha carne ficou indignada, porque eu senti que a honra que era minha foi roubada. Agora, há pouco tempo atrás, o Ramon e a Érica fizeram 10 anos de ministério. 10 anos que eles foram ungidos. E a REC, a nossa, como é que chama? Agência de comunicação, que é maravilhosa. Eles fizeram um filme para honrar o Ramon. Só que no dia desta unção, eu quis fazer uma coisa especial. Eu falei: Ramon, eu vou chamar uma outra pessoa para pregar, você quer convidar alguém? E ele convidou um amigo muito querido meu, já trouxe aqui para vocês, o Milton Ebenezer, lá da igreja de Salvador. E eles fizeram um filme que parecia que quem tinha ungido o Ramon era ele. Eu fiquei louco. Pensa num camarada louco. Eles não me honraram, tiraram a minha honra. E não foi o Milton que ungiu, fui eu. Eu roubei a alegria do Ramon, coitado. Ele que teve que ouvir. E aí Deus falou assim: está nervosinho? Por que você está tão nervosinho? Senhora, eles deram a honra para os outros. E Deus falou: você acha que eu não sei que foi você que investiu na vida dele? Por que você está querendo o aplauso dos homens? E eu me envergonhei, porque eu descobri em mim que eu também espero muitas vezes a honra dos homens. E o que Jesus está dizendo aqui é que quando você não quer a honra dos homens, você não importa com isso. Irmãos, eu tenho orado a Deus, para Deus tirar de mim qualquer vaidade, porque somente Jesus é que merece toda a honra. Eu não fiz nada. Então eu sei que essa palavra vai chegar para muita gente. Eu quero te dizer, meu querido, se você está agindo de maneira predatória, se você está roubando as ovelhas das outras igrejas, se você está buscando a glória de homens, saiba que Deus vai arrancar da tua mão a tua autoridade e vai colocar nas mãos de outro que queira dar a glória para Deus. Mas haja tempo de arrependimento, porque Deus não tem prazer em fazer isso. Mas se você quer entrar pela porta aberta, que ninguém pode fechar, você tem que entender que ela só será aberta por aquele que tem a chave de Davi, a chave do reino, e esse é Jesus. Ninguém mais, é só Ele. Jesus recebeu a chave de Davi. Sabe por que Ele recebeu? Pensa no seguinte: Ele é Deus. Ele era adorado por todas as hordas celestiais. Só que por causa de nós,
por causa dos nossos pecados. Não teve outro jeito. Ele teve que abrir mão da sua glória. E Filipenses 2 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, porque sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Foi Jesus quem se despiu da sua glória. Ninguém tirou a glória dele. Ele se esvaziou e se tornou homem, e como homem se tornou servo, e como servo ele morreu a morte de cruz, que é a morte da vergonha e da maldição. E por isso ele recebeu um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yeshua é o Senhor, é o Rei dos Reis. Mas Paulo diz: se ele que tinha tudo abriu mão, nós que não temos nada, e o que temos foi dele que recebemos, devemos ter o mesmo sentimento, o exemplo de Cristo. Meu querido, o meu e o seu exemplo tem que ser Jesus. Para de copiar a gente que vai para a internet dizer: eu sou o cara. Ah, o avião está caindo, calma, eu estou aqui. E eu não estou falando só desse não, tem muito, é uma cultura hoje de gente querendo se exaltar. E eu quero dizer, esse não pode ser o sentimento do povo de Deus, da igreja que Deus ama e que vai abrir uma porta que ninguém pode fechar. A chave de Davi, meu irmão, em primeiro lugar fala de autoridade para os servos fiéis, para a igreja de Filadélfia, que não era uma igreja rica. Eu sei que vocês têm pouca força, mas eu abro uma porta aberta que ninguém vai fechar. Quantos aqui querem ter a autoridade de Jesus? Irmãos, eu não quero a autoridade dos homens, eu quero a autoridade do Senhor. E a autoridade do Senhor vem quando você vive a verdade da palavra de Deus, quando você anda em obediência. Então Deus falou para esta igreja, para a nossa igreja e a church: o ano que vem será um ano de porta aberta, mas nós devemos começar nos humilhando e dando a glória para quem merece, a quem honra, honra, e não buscar picuinhas. Ai, porque ele não fez isso para mim, eu tinha meu direito. Que direito você tem, meu irmão? Você tem direito de ir para o inferno. E eu estou me incluindo aí, mas Deus nos deu o seu nome, porque o nosso Senhor morreu no nosso lugar. Fala de autoridade real. Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, para que anuncieis as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja de Jesus tem que se humilhar dentro do coração. Não é fazer atos de humilhações externos, mas dentro do coração. A primeira coisa que nós precisamos fazer para que esta porta se abra é glorificar quem merece: Jesus. Mas a chave de Davi também abria a porta do tesouro real. O administrador tinha acesso a toda a riqueza do palácio e do templo. E Deus está dizendo aqui que para estes que no final dos tempos lutam contra um império muito mais poderoso, Ele está dizendo: eu darei acesso ao tesouro real dos céus, que inclui a provisão no mundo físico também, porque a Bíblia diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vos suprirá todas as suas necessidades. Mas não é somente ficar correndo de trás de dinheiro para ficar rico. Hoje tem uma mensagem maligna, funesta, dizendo que os crentes que forem fiéis a Deus vão ficar ricos. É mentira!
Deus te promete provisão e sustento e a sua abundância, mas Ele não fala de riqueza. A riqueza vem para aqueles que Deus tem propósito, e não são todos. Mas o tesouro do reino você vai ter acesso. De que adianta você ter todo o dinheiro do mundo e descobrir que você tem câncer terminal, que nem o fundador da Apple, ele falou, eu tenho todo o dinheiro do mundo e eu não consigo me manter vivo. Essa é a realidade, meu irmão. Mas a pessoa mais simples do mundo pode receber uma cura de um câncer, simplesmente com o poder de Deus. O que você quer? O que adianta ter todo o dinheiro do mundo e ter uma família destruída? Uma família dominada pelo diabo? Deixa eu dizer uma coisa para você: queira a riqueza do reino, porque essa é eterna. Filipenses 4,19 diz, e o meu Deus, Paulo sabia disso, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Portanto, a chave de Davi fala de autoridade, mas fala de acesso ao reino de Deus e a todos os seus recursos, mas fala também do poder de Cristo de abrir o reino de Deus para os homens. Dar-te-ei as chaves do reino. Jesus disse para Pedro, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Você está entendendo? Quando Pedro confessou que Cristo era o Messias, Jesus falou, olha, não foi nenhum homem que te revelou, foi o meu Pai que está nos céus. E por causa dessa tua declaração, da sua convicção, eu vou te dar as chaves do reino. Você vai ser o primeiro líder da igreja, e eu vou te dar as chaves do reino. E o que você aqui na terra fizer, vai ter o eco no céu. O que você desligar aqui na terra, será desligado no céu. O que você ligar na terra, terá sido desligado no céu. Você está entendendo que poder é esse? A Bíblia diz que Abraão chamou existência, teve uma fé que chamou existência as coisas que não são, como se já existissem. Quantos aqui querem viver e andar nesse nível, nesse reino, que você não tem que ficar fazendo concessões? Ah, quero ficar rico, vou roubar todo mundo. Eu não quero crescer com uma igreja que tem que roubar membros de outras igrejas, porque é mais fácil ganhar dinheiro roubando do que sendo trabalhador honesto. É mais fácil crescer uma igreja fazendo uma igreja cheia de famosos, de eventos para encher com os crentes das outras igrejas. Olha lá, batizei 1000 pessoas, metade daquele rebanho já tinha sido batizado. Eu quero essa igreja crescendo com gente que nunca se converteu, gente que vai ser liberta do poder das trevas, que vai ser curado, que vai ser batizado do Espírito Santo. Você quer isso na tua vida, irmão? Então a igreja precisa entender que existem meios e meios. O meio do diabo pode trazer recompensas, mas vai cobrar conta. O de Deus não. O de Deus vai te trazer galardão para a vida eterna. Jesus faz um elogio para a igreja de Filadélfia, no versículo 8. Vocês confessam abertamente a minha palavra. Ele diz da seguinte maneira: guardaste a minha palavra. Guardar é proteger, é esconder no coração. Meu querido, nós estamos vivendo num tempo em que a palavra está sendo confrontada, está sendo adaptada. Ela está sendo sutilmente transformada pelo discurso e pelo evangelho de Satanás. Por que Adão caiu? Porque ele quis ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Deus deu uma ordem simples e clara. Aí o diabo falou: Deus falou que você vai morrer. Vai nada, ele está escondendo leite. Você vai ser como ele, conhecedor do bem e do mal. Ele foi e quis, morreu. Física e espiritualmente. Hoje,
dentro das igrejas, está se pregando um evangelho que está matando as pessoas. Porque não é o evangelho da cruz, não é o evangelho de que Cristo é o centro, é o evangelho em que o homem é o centro. Aquela igreja não, vocês guardaram a minha palavra. Olha para a pessoa ao teu lado e diga assim: eu não sei você, mas eu vou guardar a palavra de Deus. A segunda coisa que Jesus fala é: vocês confessam abertamente que eu vim em carne. O texto diz: não negaste o meu nome. Naquele tempo, no tempo de João, havia uma heresia chamada gnosticismo. E os gnósticos diziam: não, Deus jamais poderia encarnar. Simplesmente porque os gnósticos, eles eram influenciados pela filosofia platônica. Você conhece Platão, né? Platão é que fala sobre o mundo das ideias. Qual que era a ideia de Platão? É um camarada no fundo de uma caverna, de costa para a realidade, e vendo projetado no fundo da caverna a sombra do mundo real. Então, o que Platão dizia é que esse mundo físico que a gente está vendo é só uma sombra, que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. E estes gnósticos, influenciados pelo platonismo, onde o mundo físico é o mundo mau, eles vão dizer: como Deus vai se tornar carne? Deus não se torna carne, isso aí é só uma figura. Não, mas ele andou no meio das pessoas, ele fez. Não, ali é só uma projeção fantasmagórica. Ele parecia que tinha carne, mas não tinha. E o apóstolo João diz: se alguém não confessar que Cristo veio em carne, não nasceu de novo, é o espírito do anticristo. Agora, 2000 anos depois, está cheio de heresias entrando na igreja, e as pessoas dando glória a Deus, só porque ela vem da boca de gente que fala como crente, mas não é crente. Aquela igreja não. E Deus está dizendo aqui: no meio de vocês, aqueles que forem crentes mesmo, que crerem na palavra de Deus e viverem na palavra de Deus, eu vou abrir uma porta que ninguém vai fechar. Quantos aqui querem entrar por essa porta? Estão dispostos a confessar a palavra de Deus? Diga: eu vou confessar a palavra de Deus, e jamais vou negar o nome de Jesus. Jesus não dá nenhuma condenação para essa igreja, somente para esta e para a igreja de Esmirna. Mas ele dá um conselho no versículo 11: venho sem demora, conserva, repita comigo, diga: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Está cheio de crentezinho progressista. Ah, eu sou progressista, tem que dar uma ajeitada na Bíblia para que ela fique palatável. Não é crente. Não é crente. Se você crê na palavra de Deus, você tem que conservar a palavra de Deus. E eu não estou aqui falando, de política. Eu estou falando de posicionamento. Eu estou dizendo que se a Bíblia é contra o aborto, porque Deus é o único que tem o direito à vida, você tem que ser contra o aborto. Você está me entendendo ou não? Nós temos que conservar o que está na palavra. Agora, do mesmo jeito, tem crente que acha que se você falar em obra social, aí você é comunista. Não! Quem falou primeiro disso é Jesus. E se Jesus falou, nós temos responsabilidade com aqueles que têm menos. Então eu sou conservador, não do ponto de vista político, eu sou conservador porque eu vou lutar para que a palavra de Deus limpa, completa, poderosa, seja pregada e vivida por aqueles que a receberem. Amém ou não? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Jesus também diz: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. No mundo grego, quando o indivíduo ganhava uma corrida, no final ele não ganhava uma medalha, ele ganhava uma coroa de louros. E lá no tribunal, no chamado Bimá, o juiz iria avaliar, porque não adiantava cruzar a linha,
teria que ter corrido segundo as regras. E um dia nós vamos estar na presença de Jesus. E as coroas aqui são símbolos dos galardões. Então não adianta você ter feito uma coisa boa com a motivação errada. Se trapaceou, se fez para a glória própria, vai queimar e não vai sobrar nada. E a Bíblia diz: conserva o que tens, para que ninguém tome o teu galardão, a tua coroa. E aí Jesus então faz um desafio para essa igreja. Eu vou abrir direto no texto aqui. Apocalipse 3, 7 e 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, diga entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Estou dizendo entretanto, porque tem muita gente, tem muito crente que faz coisa errada, porque lá eu precisava dar uma roubada, porque só fazer direito não dá. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei a alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-te aos seus pés e conhecer que eu te amei. Sabe quando vai acontecer isso aqui, meu irmão? No dia em que toda a humanidade estiver diante do trono branco, no juízo final. Nós não vamos passar naquele momento por juízo algum. Nós já teremos tido um encontro com Jesus lá no tribunal de Cristo. Já teremos corpos glorificados. Mas ali, toda a humanidade, todos os anjos vão estar diante do trono. E a Bíblia diz que se alguém me nega hoje diante dos homens, eu negarei diante dos anjos do meu Pai. Se alguém confessa o meu nome, eu o confessarei diante dos anjos do meu Pai. Naquele dia, irmãos, todos os inimigos de Deus, todos que usaram do Evangelho para ter vantagem, vão se prostrar perante o Senhor, mas perante os crentes fiéis. Aquele dia será um dia de exaltação. Não é tremendo? Você não fica com temor não, irmão? Eu falo para Deus: Senhor, pelo amor de Deus, me conta tudo, porque senão eu vou chegar lá e não vai sobrar nada. A palavra nos ensina: o caminho da aceitação começa com humilhação. Os que se humilham serão exaltados. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Glorifique a Deus. Viva para a sua glória. Faça a obra de Deus não esperando que os homens te aplaudam. Eu devo ter sido de alguma forma, algumas vezes, ingrato com alguma pessoa que fez o bem, e talvez eu não percebi, talvez eu percebi e não agi como deveria, mas Deus jamais vai fazer isso. Então, o Senhor está falando com a igreja: os teus inimigos, aqueles que se opuseram àquilo que eu estou fazendo na sua vida, eles vão se prostrar, porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança. Eu prometo para vocês, eu te guardarei da hora que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca prometeu que você não vai ter tribulação, muito pelo contrário. Mas essa tribulação aqui, que vai vir para o mundo inteiro, Jesus disse: porque você guardou a palavra da minha perseverança. Quantos creem na Bíblia aqui? A promessa dele: eu te guardarei da hora da grande tribulação que virá sobre todo mundo para provar os moradores da terra. Qual a diferença, irmãos, entre guardar na hora e guardar da hora? Na hora é o quê?
Isso, a pastora Maria Alice acertou o ponto aqui. Guardar na hora é o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam na fornalha, Deus não os livrou da fornalha, mas Jesus entrou na fornalha com eles. Mas e guardar da hora? Essa palavra no grego é de dentro para fora. Ex. Eu vou te arrancar da terra antes que venha a grande tribulação. Isso é uma promessa do arrebatamento da igreja. Irmãos, eu creio nisso como eu creio na minha vida. E eu falo para Deus, todos os dias eu oro, Senhor, não me deixa aqui não. Eu preguei tanto sobre isso. Mas lembre-se, na parábola das 10 virgens, 5 virgens estavam preparadas com óleo, com o azeite na lâmpada, 5 não estavam. Aquelas que foram relapsas, é aquele crente mais ou menos, vai na igreja, mas se tiver qualquer negocinho, primeiro né, o que tiver que fazer. Não, hoje eu tenho que trabalhar, hoje eu tenho jogo. Ah, não vou na igreja hoje. Querido, não brinca com a sorte. Se prepare. Dê o primeiro lugar para o Senhor. Se prepare para o encontro com Deus, porque para estes fiéis, eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. E Deus, e o Senhor deixa claro aqui, venho sem demora. Se prepare para isso. E aí ele diz, ao vencedor, diga ao vencedor. Não é qualquer um, é o vencedor. E o que ele promete? Falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que Cristo, o que o Espírito diz às igrejas. Olha aqui o que esse texto fala. O que é uma coluna? Toda construção precisa ter uma fundação, sim ou não? E a Bíblia diz que a fundação ou fundamento é Cristo. Sobre quem deve ser erigida a igreja do Senhor? Diga Jesus. Jesus é tudo, irmãos. Ele é a nossa base, é o nosso fundamento. Mas ele diz que eu e você somos colunas. O que a coluna faz? Ela está sobre o fundamento, mas ela sustenta o telhado. Ela sustenta toda a estrutura. O que Jesus está dizendo para a igreja é que os crentes fiéis vão ser colunas. E eu quero dizer algo para vocês. A nossa igreja é uma igreja grande. Muitas vezes a gente recebe pessoas de outros lugares. Mas Deus falou comigo, eu não quero que você destrua colunas, eu quero que você seja uma coluna. Porque hoje em dia tem muito crente que só porque a igreja dele não tem telão, só porque a igreja dele não tem gente cantando bem, deixa aquela igreja que o pastor chorou, intercedeu, visitou, cuidou, para ir para uma igreja que não fez nada, só para ter uma igreja mais linda, uma igreja boa. Esses pastores que são predadores nas igrejas pequenas vão dar conta para Deus. Eu falo para Deus, Senhor, eu não quero roubar ovelha de ninguém. Eu quero que o Senhor abra a porta do coração do povo que está lá fora. Porque as chaves que Deus está dando, primeiro é autoridade, segundo é tesouro, terceiro é a chave do coração das pessoas. Quando Jesus fala, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ele está dizendo, eu estou batendo na porta das vidas. Queridos, vai haver uma multidão de pessoas que vão se converter, porque Jesus já está batendo. E a igreja de Cristo que tiver fé para entrar por essa porta, vai ver muita salvação. Você pode dizer eu creio, amém?
Mas nós temos que ser colunas e não destruir colunas. Porque quem destrói colunas vai dar conta para Deus. E a igreja de Filadélfia, Jesus diz: farei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Gente, eu vou bastante para os Estados Unidos, vocês sabem, né? Toda vez que eu chego lá, eu tenho que mostrar um visa, uma permissão que eles me dão para ficar lá por algum tempo, 6 meses. Por quê? Porque eu não sou cidadão americano. Mas um americano que entra, vai por outro guichê, mostra o passaporte e fala: entra, ninguém pode impedir ele de entrar. Mas quando eu vou para a Itália, eu chego lá com o meu passaporte vinho, e ele: benvenuto. Um dia eu entrei pelo guichê normal, dei meu passaporte brasileiro, e um camarada virou um italiano falando comigo: por que você está entrando com esse passaporte se você é italiano? Eu falei: porque minha mulher não é. Ele falou: não tem importância, ela entra com você. Eu falei: então eu posso entrar com ela? Pode, esse é o seu país. Que Deus está dizendo assim: querido, quando você chegar no céu e quando você for entrar na Nova Jerusalém, você não vai precisar de visa, porque o nome de Deus estará sobre você. O nome da Jerusalém estará sobre você. Você vai entrar e sair quando quiser. Aplauda mais, glorifique a Deus. E quando ele fala: e o meu novo nome, não é que o nome é o nome de Jesus, está falando o nome que eu tenho, que eu vou dar para você, que ninguém mais vai ter. Você já imaginou, irmãos? Dessas bilhões de pessoas que vão estar lá, o dia que ele chamar o teu nome, você sabe que é a hora de você encontrar com ele. Este é o privilégio de Deus para a igreja de Filadélfia. Mas o Senhor está dizendo: enquanto isso não acontece, fiquem firmes, lutem a luta espiritual, lutem para representar o meu nome, ame o seu próximo, seja instrumento de edificação e não de destruição. Não queira honras de homens, porque do céu você vai receber. Essa é a palavra que o Senhor mandou dizer para esta igreja. O ano que vem será um ano de uma porta aberta. Diga assim: porta de autoridade. Deus vai dar autoridade para você que for fiel a Deus. Ele vai fazer com que esta autoridade do céu esteja atuando na tua vida aqui na terra, irmão. Você está entendendo? Deus vai dar essa porta, Márcio. Deus vai abrir, não fica ansioso não, porque a porta de Deus é melhor. A segunda coisa que essa porta é a porta do tesouro. Levante a mão para o céu e diga assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem para mim o que eu necessito. Não vai me faltar nada. A tua abundância estará na minha vida, porque eu sou teu filho. Você está entendendo? Você está entendendo a porta que Deus está abrindo? Porta de autoridade, porta de provisão e porta do coração dos homens. Senhor, nós queremos declarar que cremos que este ano de 2025, já a partir de agora, uma grande porta para salvação está aberta, Senhor, e nós pregaremos a palavra pura, e a honra e a glória será só do Senhor Jesus. Diga: só Jesus. Diga assim: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Diga: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O desafio para essa igreja é: entre por esta porta aberta. Agora ele diz que esta porta ninguém pode fechar. A porta que ninguém pode fechar é a porta da evangelização, é a porta do coração dos homens e é a porta do arrebatamento.
Claramente nós vemos isso, a porta da evangelização, porque nós estamos vivendo numa era onde você, da sua casa, faz um vídeo, ele vai para o mundo inteiro. Isso nunca aconteceu. Não preciso pegar avião, não preciso pegar barca, não preciso pegar cavalo, nem carro. Eu falo dali, Deus abre para o mundo inteiro, e Deus vai fazer isso com você. Então use da sua mídia social para pregar sobre Jesus, porque essa porta está aberta. A porta é do coração dos homens também. Estou à porta e bato, Jesus disse. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. E a porta do arrebatamento. Lá, Apocalipse 4:1 diz: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe para aqui. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 em diante, o apóstolo Paulo diz que ele ouviu a voz do arcanjo, a voz de trombeta, e os mortos em Cristo primeiro ressuscitarão, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro de Jesus nos ares. Você já imaginou, você está andando, está indo para o trabalho, e de repente, você vai olhar assim, ver aquela multidão diante do Rei Jesus. Ô, dona Pina, o seu Osvaldo vai chegar um pouquinho antes. Não é maravilhoso? Eu quero entrar por essa porta. E o Senhor, Ele deixa claro que a porta ninguém pode fechar. A porta da evangelização ninguém pode fechar. Mas também Ele diz que a porta que Ele fecha ninguém pode abrir. Apocalipse 1:17 diz assim, 17, 18: quando o vi, caí em seus pés como morto. Aqui é João na presença de Cristo. Porém ele pôs a mão sobre mim, a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meu querido, quando chegar a tua hora, nem se tiver todo o dinheiro do mundo, você vai viver. No Deus decreta a morte de alguém, já era. O Steve Jobs, o fundador da Apple, um dos homens mais ricos do mundo, um dia ele disse: eu tenho tudo e não consigo nem manter a minha vida. Só faltava Deus para ele, porque Deus inclusive pode curar câncer de pâncreas. O pastor Walter aqui da nossa igreja foi curado de câncer de pâncreas. Eu perguntei para o meu médico: qual é a chance de um indivíduo ser curado de câncer de pâncreas? Ele falou: menos de 1%. Mas Deus pode. Diga para o teu irmão do lado, diga assim: é melhor servir a Jesus, porque Ele pode. Diga assim: Ele pode, Ele pode, Ele pode. Mas quando Ele fecha a porta, ninguém abre. E o texto diz que não é só da morte não. Ele diz: eu tenho chaves da morte e do inferno. Meu querido, se você cair no inferno, já héridas, não tem volta, não tem segunda chance, não tem os universitários, não tem purgatório, não tem probatória nenhum. Não, eu vou ficar bonzinho, não tem reencarnação, voltar para começar de novo. Não, já héridas. Mas a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e viva. Então essa é uma certeza que você precisa ter nessa vida, porque enquanto você estiver vivo, você tem uma oportunidade. E o Senhor está dizendo que Ele abre a porta também do coração dos homens, para que uma multidão seja salva. Nós somos chamados para saquear o inferno e povoar o céu. Feche os seus olhos. Se você entrou aqui nesta manhã
e nunca confessou Jesus publicamente. E eu quero explicar isso. A palavra confessar no hebraico, no grego, é homologel. É a palavra que traduziu a nossa palavra homologar. E todo advogado sabe que homologação é quando você torna público algo perante a justiça, perante os homens. Por isso o Senhor te chama hoje. Se você ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, se você ainda está em cima do muro, o Senhor está dizendo: aquele que não me confessa perante os homens, eu o negarei perante os anjos do meu Deus. Mas aquele que me confessa perante os homens, eu o confessarei perante os anjos do meu Deus. Então, se você entrou aqui hoje, esta palavra é para você. Se você está em cima do muro, se você ainda não, eu não estou te chamando para uma religião, estou te falando por uma confissão pública de que Cristo é o Senhor e o Salvador da tua vida. Esta palavra também é para você que está me vendo na internet. Se você hoje quer confessar Cristo na tua vida como Senhor e Salvador, dizer: Senhor, me salva, porque eu quero entrar por essa porta, a porta da salvação. Levante a tua mão e eu vou orar pela tua vida, onde você estiver. Graças a Deus, fique com a sua mão levantada. Há mais alguém? Levante a sua mão. Hoje é dia de você fazer essa decisão. Graças a Deus, olha lá. Eu vou chamar você para vir aqui à frente e nós vamos orar. Graças a Deus por você também. Saia do teu lugar, eu vou te ajudar a fazer essa oração. A igreja aplauda o Senhor. Santo para sempre. Saia do teu lugar, querido. Hoje é dia de salvação. Não se envergonhe dessa decisão. Ela é a mais importante da sua vida. Pode vir aqui no meio. Começa a cantar esse cântico. Ele é santo. Diga: Jesus, tu és santo. Põe a mão no teu coração, meu querido. Diga: Senhor Jesus, eu quero te confessar perante todos os homens e perante os anjos que tu és o meu Salvador, que o Senhor é o meu Senhor. Senhor, eu te confesso hoje. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu quero ser teu todos os dias da minha vida. Deus te abençoe, meu querido. Confesse a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Eu vou pedir para a igreja ficar de pé. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior. Senhor, aqui estão os teus filhos. Eles estão se prostrando diante de ti, ó Deus. Eles estão entregando as suas vidas, os seus pecados, os seus sonhos, as suas ansiedades. Ó Deus, escreve o nome deles no livro da vida. Ó Deus amado, transforma a vida deles em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Olhe agora ao Senhor, diga: Senhor, eu me entrego por inteiro. Eu não quero ficar no muro, eu quero me entregar totalmente a ti, Senhor. Exaltado Santo para sempre. Meus queridos, este ato de entrega é muito sério, e o Senhor os recebe, porque foi para isso que Ele veio. Ele abriu mão da glória e teve que viver nesse mundo de pecado, para que Ele pudesse chegar até nós. Então hoje Ele está recebendo vocês. Hoje é o primeiro dia de uma vida inteira. A partir de hoje vocês não estarão mais sozinhos. Mas hoje vocês estão entregando o futuro de vocês também. Lutas acontecerão, mas o Senhor estará junto com vocês.
Jesus disse para aquela igreja: vocês não têm muita força, mas eu tenho. E o Senhor está dizendo para vocês: pode ser que a realidade de vocês seja muito maior do que as suas forças podem administrar, mas eu estou com vocês. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor faça de cada um desses meus irmãos colunas para sustentar a tua igreja. Senhor, dá dons a eles, derrama sobre eles a tua unção, derrama sobre eles o amor fraternal, para que eles amem, Senhor, a todos que o Senhor colocar nas suas vidas. O Senhor está mandando dizer à igreja também que nós somos chamados para restaurar, para curar, para levantar, para estender a mão para quem está lá no buraco e tirá-lo do buraco, porque ninguém aqui é perfeito, só Jesus. Você crê nisso, meu amado? Eu vou pedir para vocês que fizeram essa oração agora para seguir os diáconos, mas guardem essa data e ministrem sobre eles. Deixa o Espírito fluir e ministrar sobre a vida deles uma vida cheia de propósito e de unção. Deus abençoe a igreja, aplauda o Senhor. Aleluia, levante a mão para o céu. Que a graça maravilhosa de Jesus, a graça na nossa vida, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus abençoe, meu querido. Até a semana que vem, quando vamos terminar a série.